Bom dia novamente a todas, todos e todos presentes. Eu acabei esquecendo sobre o carnaval e Marcos me lembrou agora que leque não é só fechação, é utilidade pública. E também é investimento, né? Fiquei sabendo que só lá em Salvador mais de 1 milhão de leques foram vendidos, né? Então, é uma arma, né, de utilidade pública. Quem sabe o governo do Estado ele está, né, se demonstrando ser tão inclusivo da diversidade, lance uma campanha e um programa, Meu Leque, Minha Vida, né? Eu acho que nesse calor vai ajudar muito a população sergipana. E falando, né, de leque, na sexta-feira, eu esqueci de dizer que eu estive no bloco Siri na Lata, que é o bloco que é organizado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, com vários sindicatos. E o tema desse ano foi Cadê a Água, Mitidiere, né? Foi um bloquinho onde várias pessoas foram lá demonstrando com cartazes, denunciando, né, o problema gerado com a falta de água no nosso estado. Então, carnaval também é conscientização, é protesto, é luta e resistência. Como também aconteceu no bloquinho, né, lá na terça-feira, na segunda-feira, que é o bloquinho do Decidão dos Quilombolas, que eu tive lá, né, e ali na rua Jeruzinho, né, que é onde Jéssica Taylor, né, morou e mora na proximidade há muitos anos. É um bloquinho tradicional realizado, né, por várias pessoas ali da comunidade, que cada ano está crescendo. Esse ano, né, o ano passado, na verdade, completou 10 anos, já são 11 anos, onde o bloquinho aí está levando a cultura à resistência, e foi uma apresentação muito linda, né? Ver ali aquelas ruas ali do Getúlio Vargas lotada de gente, né? Não só brincando, mas também levando a sua voz, denunciando as negações e violações de direitos. E no bloquinho Siri na Lata, senhor presidente, eu encontrei com alguns servidores e servidoras e também alguns participantes, representantes do Sind Lagarto, né, que é o sindicato dos servidores públicos lá de Lagarto, que que denunciaram algo que está acontecendo muito grave lá em Lagarto, porque há ano os trabalhadores e trabalhadoras, né, lá de Lagarto, da administração pública de Lagarto, estão lutando pela construção de um plano de cargos, carreira e vencimento. E um PCCV que assegure a valorização, a progressão justa e a segurança jurídica. E o atual prefeito, né, Sérgio Reis, afirmou que o plano apresentado pela gestão anterior era irrisório. Por isso, ele instituiu, né, uma comissão composta por membros técnicos do Executivo, representantes dos servidores, inclusive do sindicato, né, dos servidores públicos de Lagarto. E em 10 meses, né, eles construíram esse plano, né, com vários debates, estudo e uma construção coletiva, uma proposta equilibrada, mas infelizmente foi censurada, porque às vésperas do encerramento dos trabalhos legislativos, o prefeito, né, lá de Lagarto, apresentou um plano completamente diferente daquele construído pela comissão. Quer dizer, que contradição, né? Ele critica o plano anterior, cria uma comissão
com técnicos da prefeitura e também servidores para construir um plano, né, que esteja de acordo com as demandas dos servidores públicos, mas ele envia para a Câmara Municipal de Aracaju um texto que não refletia o consenso que foi estabelecido na comissão. Naturalmente, os servidores rejeitaram a proposta e, mesmo assim, o gestor encaminhou o projeto à Câmara Municipal em regime de urgência e orientou sua base a aprová-lo. E o resultado, infelizmente, foi a aprovação de um plano que, na prática, congela salários e frustra as expectativas legítimas da categoria. Então, toda a minha solidariedade eu encontrei com alguns servidores de Lagartos indignados com essa situação. E o pior, né, demonstra uma falta, né, de coerência do próprio prefeito, né? Como é que ele cria uma comissão e mesmo assim não respeita o que foi estabelecido? E o prefeito também declarou que o texto aprovado não era o que desejava, mas que manteria diálogo com o sindicato. Entretanto, isso foi no ano passado, em dezembro. Entretanto, no mês passado, o Sind Lagarto protocolou 2 ofícios solicitando reunião para discutir a revisão da tabela salarial e as diversas falhas e contradição do plano e que hoje, né, está gerando insegurança jurídica e descontentamento generalizado dos servidores e servidoras públicas. Mas, até o momento, o prefeito não respondeu ao sindicato. E como se não bastasse o congelamento salarial embutido no plano, o município também deixou de aplicar o reajuste do salário mínimo nacional sob a justificativa de que a prefeitura poderia colapsar financeiramente. Contudo, a gestão mantém cerca de 900 cargos comissionados, gerando uma despesa aproximadamente de 4 milhões de reais por mês. E é preciso perguntar, haverá mesmo esta escuta aos servidores e servidoras, porque eles estão esperando e também cobrando aquilo que foi prometido, né, pelo prefeito. Porque valorizar o servidor público não deve ser somente um discurso de campanha. Não há política pública eficiente sem trabalhadores e trabalhadoras respeitadas, motivadas, juridicamente amparadas. Faço apelo para que a gestão volte a negociar com os servidores e servidoras e que o diálogo seja retomado e que o plano seja revisto, já que ele não contempla as reivindicações da categoria. E que a valorização do serviço público torne prática concreta. E quem ganha com isso é a população e também a própria gestão. Então, toda a minha solidariedade, né, aos servidores públicos, ao sindicato lá dos servidores públicos de Lagarto, dizer que a nossa mandata está à disposição também para tentar manter esse diálogo e cobrar, né, a revisão de um plano que foi aprovado sem a participação e mesmo, né, o prefeito dizendo e criando uma comissão, né? Isso, no mínimo, é desrespeitoso a todos os servidores e servidoras públicas, né, lá do município de Lagarto. Senhor presidente, agora eu vou falar sobre a questão, né, dos dados que são apresentados pelo governo do estado em relação ao combate à pobreza aqui em Sergipe.
Porque apesar do esforço, né, publicitário do governo do Estado em falar que tem sido o grande responsável pelo combate à pobreza em Sergipe, os dados oficiais mostram claramente que a redução da pobreza e da insegurança alimentar em Sergipe foi impulsionada principalmente por políticas públicas e investimentos do governo federal e não por programas estaduais. Porque para propaganda enganosa, né, para investir em propaganda, o governo sabe muito fazer. Os investimentos federais superam de forma incontestável o investimento estadual. A transferência de renda é a base da redução da pobreza. E vejamos os valores que o governo transferiu para o Estado, o governo federal transferiu, né, para o governo do Estado de Sergipe no ano passado, segundo dados do próprio governo de Sergipe, né, em contradição ao que é divulgado, né, que o governo divulga que a diminuição tem a ver com o investimento do próprio governo. De acordo, né, com o que é divulgado, o Bolsa Família, né, destinou 240,3 milhões para 353.344 famílias em 2025. Benefícios complementares de 31,3 milhões. O BPC, idosos, mais pessoas com deficiência, mais de 140 milhões. Auxílio gás, já de 5,6 milhões. Pé de meia, né, esses dados é de 2024, porque não foi divulgado ainda 2025, foi para 63.271 alunos com investimento, né, de 147 milhões, totalizando aproximadamente, deputada Áurea, 566 milhões. Nenhum programa estadual se aproxima dessa escala, né? O total que o governo do Estado investiu, né, foi menos de 80 milhões, né, contra mais de R$500 bilhão né, de reais que foi investido pelos programas do governo federal, apenas, né, nessas transferências diretas. Então, é muito importante que, quando o governo divulgue, né, os dados, né, que pelo menos, né, justifique, coloque que, né, a maior parte desse investimento vem do governo federal. É uma prática que eu sempre falo, como, né, recentemente teve uma propaganda aí da construção da cisterna, né? Primeira cisterna, como se não houvesse outros programas de cisternas, e em nenhum momento foi citado que esse programa é através de recursos do governo federal, né? Isso é muito grave, passa, né, uma mensagem totalmente distorcida daquilo que realmente acontece, independentemente, né, se o governo é de outro partido ou não, mas a gente tem de divulgar as informações como realmente elas acontecem. Vou passar uma parte aqui para a deputada Áurea Ribeiro. Obrigada, deputada. Realmente, linda, ouvindo atentamente a sua fala, é repudiante o que vem acontecendo na nossa cidade, porque é um prefeito da maquiagem, e essa maquiagem ele está usando em todos os setores. Então, até o direito de um funcionário ter, que é o seu salário, porque já é pouco, e não cumprir com o que determina a lei, é assustador. Mas isso é a gestão que nós estamos vivenciando em Lagarto, o dia a dia. Agradeço pela sua fala, porque ainda bem, gente, porque se
da deputada Áurea Ribeiro dizia, não, porque é oposição, mas não. É tão agravante, é tão assustador, que a nobre deputada Linda Brasil trouxe hoje essa pauta aqui para a Assembleia. Muito obrigada pela parte, deputada Linda Brasil. Obrigada, Áurea. Dizendo, né, que eu estou deputada e qualquer denúncia que eu recebo da população, mesmo que seja ligado ao grupo que eu faço parte, né, que é da situação, eu denuncio aqui porque é o meu papel, né? A gente está aqui representando o povo. Eu, no bloco, no Ciro na Lata, eu encontrei, né, com algumas pessoas, alguns servidores indignados, né? Eu passei o meu contato, eles mandaram, né, essas informações, né, sobre essa situação que está acontecendo em Lagarto. Porque, na minha avaliação, eu que sempre estou aqui lutando, né, cobrando, né, do governo do Estado, né, o investimento em concurso público, né, valorização dos servidores e servidoras públicas, porque isso ajuda todo mundo, ajuda os trabalhadores e trabalhadoras, ajuda a gestão, né, porque quando tem trabalhadores que estão sendo respeitados e eles estão cobrando aqui, Áurea, não é algo surreal, é um reajuste, né, de acordo com o que já foi registrado o salário mínimo, pelo menos o mesmo percentual, e nem isso, né, e isso é um direito que os servidores têm, né, de ter esse reajuste anual, né, de acordo com as legislações vigentes no nosso país. Então, todas as vezes que eu recebo aqui denúncia, a gente faz uma apuração também, né, para não divulgar fake news, mas o que a gente vê nas redes sociais, que eu conversei com vários, é a indignação e, principalmente, a forma que foi conduzida, né? Cria uma comissão, diz, fazendo crítica à gestão anterior, que vai atender, que vai ser construído de uma forma democrática, o plano de carreira, e na prática, né, só para dizer que fez, e na prática não respeita aquilo que foi discutido, né, pela comissão, com participação, né, dos representantes, né, dos servidores públicos, né, do Estado. Né? Isso é contraditório, isso enfraquece o serviço público. A gente está percebendo isso, infelizmente, que vários prefeitos alinhados ao governo do Estado estão praticando a mesma prática. Né? O que está acontecendo aqui em Nossa Senhora do Socorro, né? E, por coincidência, 2 ex-deputados, né? Federal, né? O de Socorro, né? Que era deputado estadual, e lá, né, em Lagarto também. Isso demonstra, né, que é a continuidade de um projeto que ataca os direitos da classe trabalhadora, que enfraquece os serviços públicos. Né? O prefeito de Nossa Senhora do Socorro enviou recentemente, mesmo tendo uma liminar, né, suspendendo um projeto de lei, né, que retirava gratificações conquistadas pela categoria, né, dos professores de lá, ele envia outro projeto com a mesma característica, né, prejudicando e retirando algo que foi conquistado com tanta luta e tanta resistência. Então, desejar, né, hoje é o último dia, né, é o primeiro e último dia, só temos essa sessão, desejar um bom final de semana, né, que cada vez mais a gente possa estar aqui discutindo o melhor para a população sergipana, né, quem tiver alguma denúncia, alguma demanda, nosso gabinete está à disposição para que a gente possa cobrar, né, da administração pública, do governo do Estado, das prefeituras e dos órgãos públicos na resolução dos problemas, e assim a gente possa viver, né, que o povo sergipano possa ter seus direitos garantidos. É isso, senhor presidente. Bom final de semana, até
a próxima terça-feira. Palavra do deputado Marcos Oliveira.